Olá, benditos! Chegamos ao penúltimo capítulo da carta aos Gálatas, um dos textos mais conhecidos e práticos do Novo Testamento. Depois de explicar que somos salvos pela graça mediante a fé e não pelas obras da lei, Paulo passa a mostrar como essa verdade deve transformar a nossa maneira de viver. Até aqui, Paulo respondeu à pergunta: como somos salvos? Agora ele responde outra questão muito importante: como deve viver alguém que foi salvo pela graça? O capítulo começa com uma declaração marcante. Para a liberdade foi que Cristo nos libertou. Por isso, permaneçam firmes e não se submetam de novo a jugo de servidão. A palavra jugo era muito conhecida pelos ouvintes da época. Era uma peça de madeira colocada sobre os bois para controlar seu trabalho e era usada também como símbolo de submissão e servidão. Paulo afirma que Cristo retirou de nós esse jugo espiritual. Antes, as pessoas tentavam conquistar o favor de Deus por meio de regras, rituais, esforços humanos. Agora, porém, a salvação é recebida pela graça. Mas Paulo faz um alerta. Não basta experimentar a liberdade, é preciso permanecer firme nela. Muitos começam descansando na graça, mas voltam a viver com o sentimento de culpa e medo, achando que o amor de Deus depende de regras e desempenho. Paulo nos lembra que a nossa verdadeira segurança está em Cristo e não no nosso desempenho religioso. Depois, Paulo volta ao assunto da circuncisão. Como nós vimos nos capítulos anteriores, alguns falsos mestres ensinavam que os cristãos gentios precisavam ser circuncidados para completar sua salvação. É importante entender que Paulo não estava condenando a circuncisão como procedimento cultural ou médico. O problema era transformá-la numa condição para a salvação. Por isso, ele afirma que, se alguém buscasse a justificação por meio da circuncisão, estaria rejeitando a suficiência da obra de Cristo. Em seguida, ele faz uma declaração importante. Porque em Cristo Jesus, nem a circuncisão, nem a incircuncisão tem valor algum, mas a fé que atua pelo amor. Observe o equilíbrio dessa frase. A fé verdadeira nunca é uma fé vazia. Ela produz amor, ela muda a maneira como tratamos as pessoas. E isso nos lembra que boas obras não são a causa da salvação, mas o resultado natural de uma vida transformada por Deus. Em seguida, Paulo compara a influência dos falsos mestres ao fermento. Naquele tempo, o fermento era preparado guardando-se um pequeno pedaço da massa anterior para misturá-lo na nova produção de pão. Mesmo sendo uma quantidade muito pequena, ele acabava fermentando toda a massa. Paulo usa essa imagem para mostrar que pequenos erros doutrinários podem produzir grandes consequências espirituais. Uma pequena distorção do evangelho, se não for corrigida, acaba influenciando toda a igreja. Muitas vezes ele surge como um pequeno acréscimo à palavra de Deus. Por isso precisamos conhecer bem as Escrituras. Quem conhece a verdade identifica o erro com mais facilidade. No versículo 13, Paulo apresenta o equilíbrio entre a liberdade e a responsabilidade. Porque vocês, irmãos, foram chamados à liberdade, mas não usem a liberdade para dar ocasião à carne. Pelo contrário, sejam servos uns dos outros pelo amor. Essa talvez seja uma das maiores dificuldades da vida cristã. Algumas pessoas confundem liberdade com independência absoluta. Pensam que podem viver da maneira que desejarem, mas Paulo ensina exatamente o contrário. A verdadeira liberdade nos torna capazes de amar. Antes de conhecer Cristo, éramos escravos do pecado. Agora somos livres para servir a Deus e ao próximo. Isso era revolucionário para aquela sociedade
sociedade profundamente marcada pela escravidão. No Império Romano, milhões de pessoas viviam como escravas. Paulo mostra que no reino de Deus, a grandeza não consiste em dominar os outros, mas em servi-los com amor. Quando o amor governa nosso coração, naturalmente evitamos atitudes que prejudicam o próximo. Nos versículos 15 e 16, Paulo alerta sobre os perigos dos conflitos dentro da igreja. Mas se vocês ficam mordendo e devorando uns aos outros, tenham cuidado para que não sejam mutuamente destruídos. A linguagem aqui é bastante forte. Ele compara os conflitos entre irmãos ao comportamento de animais selvagens atacando uns aos outros. Infelizmente, quando o orgulho, a inveja e a falta de perdão dominam uma comunidade cristã, o testemunho do evangelho é enfraquecido. A solução apresentada por Paulo é simples e profunda. Vivam no Espírito e vocês jamais satisfarão os desejos da carne. A expressão andar transmite a ideia de um estilo de vida contínuo. Não se trata de uma decisão isolada, é uma caminhada diária na dependência do Espírito Santo. Paulo explica que existe uma luta dentro de cada cristão. A carne deseja uma coisa e o espírito deseja outra. Essa luta mostra que existe uma nova natureza atuando em sua vida. Antes da conversão, o pecado dominava completamente. Agora existe um novo desejo: agradar a Deus. Essa batalha continuará enquanto estivermos nesse mundo. E é justamente por isso que precisamos depender diariamente da ação do Espírito Santo. E então Paulo apresenta a conhecida lista das obras da carne. É interessante observar que Paulo não fala apenas de pecados considerados graves. Ele também menciona atitudes presentes no relacionamento entre as pessoas, como inveja, egoísmo, discórdias e divisões. Isso nos lembra que Deus se importa não apenas com as nossas ações externas, mas também com as intenções do nosso coração. Vale destacar aqui uma curiosidade histórica. A palavra traduzida por feitiçaria é farmaqueia, de onde vem a palavra farmácia. Naquele contexto, era uma referência às práticas religiosas supersticiosas muito comuns no mundo greco-romano. Depois dessa lista, Paulo apresenta o fruto do Espírito. Observe que ele fala de apenas um fruto, no singular, e não de frutos, mostrando que todas essas características devem fazer parte da vida de cada pessoa transformada pelo Espírito Santo. Cada uma dessas qualidades revela o caráter de Cristo sendo formado em nós. O amor coloca o outro em primeiro lugar. A alegria permanece mesmo em meio às dificuldades. A paz guarda o coração nas tempestades. A longanimidade nos torna pacientes diante das pessoas. A benignidade nos leva a tratar os outros com gentileza. A bondade produz atitudes corretas. A fidelidade gera constância e compromisso. A mansidão demonstra força sob controle. E o domínio próprio nos ajuda a vencer os impulsos pecaminosos. É interessante perceber que nenhuma dessas virtudes pode ser produzida apenas pelo esforço humano. Elas são resultado da atuação do Espírito Santo. Assim como um galho ligado à árvore naturalmente produz frutos, quem permanece em Cristo passa a refletir o seu caráter. Nos versículos finais, Paulo afirma: "E os que são de Cristo Jesus crucificaram a carne com suas paixões e os seus desejos." A expressão crucificaram não significa que o cristão nunca mais enfrentará tentações. Significa que ele decidiu romper com o domínio do pecado. Agora existe uma nova direção para a sua vida. E ele acrescenta: "Se vivemos no Espírito, andemos também no Espírito." Em outras palavras, se o Espírito Santo nos deu uma nova vida, devemos permitir que ele dirija nossas decisões diariamente. E o capítulo termina com um alerta justamente sobre relacionamentos. Não nos deixemos possuir de vanglória, provocando uns aos outros, tendo inveja uns dos outros.
Isso mostra que a maturidade espiritual não aparece apenas em momentos de oração ou culto. Ela se revela principalmente na maneira como tratamos as pessoas. Uma igreja cheia do Espírito Santo não é marcada apenas por conhecimento bíblico ou por manifestações espirituais. Ela é reconhecida pelo amor, pela humildade, pela paciência e pela unidade. Gálatas 5 nos lembra que a verdadeira liberdade em Cristo não é uma licença para os impulsos da carne, mas um convite radical para o serviço e amor ao próximo. O fruto do Espírito não nasce do nosso próprio esforço moral, mas da rendição diária à presença de Deus em nós. Quando o Espírito Santo governa a nossa vida, o amor substitui o egoísmo, a paz vence a ansiedade, a paciência supera a irritação e o domínio próprio vence os impulsos. Você já percebeu como o último capítulo de um livro costuma reunir as lições mais importantes? Pois bem, em Gálatas 6 não é diferente. Vamos descobrir o que significa a lei da semeadura e por que Paulo afirma que o único motivo de glória do cristão é a cruz de Cristo. Não perca o último capítulo da nossa série aqui no Canal Bendito, o nosso canal de Fala Fácil. Até amanhã.